Estou a ver que eu não estava a gravar a aula. Boa, ainda bem que mencionei. Então, vamos aqui. Cadê o meu Excel? Então, vou aqui recomeçar o passo a passo de como é que nós criamos aqui a lista suspensa. Então, estou aqui. Vou para guiar data, depois data validation, e daqui vou para list, e aqui no source vou para base de dados, e aqui eu vou pedir para o Excel selecionar todos os nomes que aparecem na minha base de dados. Vou clicar aqui em OK, e veja só, aqui está a lista suspensa. E essa planilha aqui, nós queremos com que ela seja dinâmica, de tal maneira que nós possamos aqui selecionar muitos nomes. Então, antes de eu escolher aqui um certo nome, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nessa célula e vou arrastar para baixo para já prever outros nomes que virão aqui e ser preenchidos, como pode ver. Então, veja só. Então, aqui eu posso escolher os nomes que eu quiser, ok? Veja só, que eu quiser. Ok? Então, antes de nós prosseguirmos aqui para os outros recursos, até então está percebido. Até então está percebido. Peço o vosso feedback aqui no chat. Até então está percebido. Ok, vou repetir aqui a questão. Eu perguntava assim, sobre como criar o drop-down aqui no Excel. Até então está percebido. Peço feedback aqui no chat. Ok. Gervásio, infelizmente, não consegui acompanhar os passos. Tudo bem. É, dizer o seguinte, que a aula está sendo gravada, ok? É o primeiro ponto. Aqui é só mesmo para acompanhar o preenchimento, mas depois já vai poder já ver a aula no outro momento. Mas tudo bem. Como é que faz isso? Estou aqui nessa célula. Vou até guiar data, depois data validation, e aqui vou mudar o parâmetro para lista. E aqui, ó, onde tem source, é onde eu vou aqui preencher todos esses nomes, né? Posso clicar aqui e descendo aqui até a última célula preenchida. Daqui é só clicar em OK, que aqui já aparece o drop-down, né? Ou validação de dados. Agora, como aqui nós vamos preencher com muitos nomes, eu só clicar aqui e arrastar até lá embaixo para que em todas as células apareça aqui a data validation. Apenas isso. Então, esse é o caminho para nós criarmos aqui a lista suspensa. Só isso. Então, daqui eu não preciso mais de interagir com outra planilha que elas já estão em contato. Então, veja só, todos os nomes lá naquela base aparecem aqui, ok? Então, vamos prosseguir. Então, qual é o ponto aqui? É, como eu tenho esses nomes, como eu tenho aqui esses nomes, eu quero que o Excel ele vá para a outra planilha e me diga o nome de cada, o nome não, que me diga aqui a disciplina que cada estudante aqui está a frequentar. Esse é o ponto. Eu não quero chegar aqui procurar manualmente assim, deixa ela só, aqui, Fátima, matemática. Eu não quero chegar aqui preencher Fátima, matemática. Depois chegar aqui, por exemplo, Otávio, português. Chegar aqui. Depois aqui, Antônio Maria, chegar a procurar Antônio Maria. Deixa ela até mudar aqui o sorte.
Antônio Maria, matemática e física. Chegar aqui. Eu não quero fazer isso. Eu quero que o Excel, ele sozinho, vá buscar essa informação para mim. Porque quando você faz o preenchimento manual, você primeiro perde muito tempo e segundo, você corre risco de cometer um erro por cansaço, por fadiga. Então, como é que nós automatizamos esse processo? É isso que eu te mostrar agora. Então, para eu ter esse resultado aqui, que, que eu pretendo, eu tenho que usar aqui uma certa função. Uma função que vai me permitir aqui ir buscar a informação que eu desejo. A função que vamos usar aqui é uma função muito poderosa que todo profissional deve dominar, que é a função VLOOKUP. VLOOKUP ou em português PROC-V, ok? Então, é a função que vai nos permitir aqui ir buscar as informações que nós desejamos na outra planilha. O profissional que não domina a função VLOOKUP está condenado a perder tempo aqui no Excel. Se você não domina a função VLOOKUP, você vai fazer o preenchimento manual. Mas agora, se você dominar essa função, o teu jogo vai mudar para sempre. Porque essa função vai automatizar esse trabalho para ti. Eu tenho um aluno chamado Francisco Macuacua. Ele é da área contábil. Ele, quando fazia a folha de salário, falou para mim que perdia cerca de 6 horas para poder fazer a sua folha de salário. Isso porque ele estava numa empresa, numa multinacional, que tinha lá trabalhadores nacionais e trabalhadores estrangeiros. E aqueles estrangeiros, eles eram, assim, muito rotativos. Então, num certo mês, ele podia pagar salário para 100 pessoas, no outro mês, para 150 pessoas. Então, ele tinha que, na planilha de um certo mês, ele tinha que ir para a base de dados e caçar, por exemplo, Jorge, 20 mil, tem que vir colocar ali. Depois, Teresa, por exemplo, 50 mil, tem que vir colocar um a um. Ele perdia 6 horas para poder fazer esse trabalho manualmente. Mas, depois que dominou essa função, ele passou a fazer o mesmo trabalho em apenas 5 minutos. É apenas 5 minutos. Essa função é uma função altamente poderosa. Então, quando você domina essa função, o teu jogo aqui no Excel muda da noite para o dia. Vamos lá analisar aqui. O senhor Francisco, ele perdia cerca de 6 horas mensalmente para que pudesse preencher a sua folha de salário. Então, se nós pegarmos aqui essas 6 horas e multiplicarmos por 12 meses, quer dizer que num ano ele gastava 72 horas para poder fazer o seu relatório ou a sua folha de salário. Mas depois que dominou essa função, passou a fazer esse trabalho em apenas 5 minutos. Veja só. Então, se eu pego aqui esse 5 multiplico por 12, quer dizer que ele agora passa a gastar apenas 60 minutos ou 1 hora a fazer o seu trabalho. Ele economizou 73 horas. Então, aqui no Excel, sempre que você estiver a trabalhar e você perceber que vai levar muito tempo, acredite, a forma como está a trabalhar, ela não está correta. Existe uma forma melhor de poder fazer o seu trabalho. Então, ele, quando dominou essa função, passou a aliviar num ano 73 horas. Ele perdia um final de semana inteiro a fazer a folha de salário para poder se submeter à planilha já na segunda-feira. Mas com isso, ele passou a ter várias horas ganhas. Então, como é que funciona a função VLOOKUP? Eu trago aqui, deixa eu só diminuir aqui. Trago aqui esse esquema, ok? Para você poder perceber como é que a função VLOOKUP funciona. Este V aqui é de vertical e lookup é procurar. Então, a função VLOOKUP, ela faz uma procura na vertical. Então, como é que ela funciona aqui no Excel? Nós temos aqui duas tabelas, se posso falar. Temos aqui a base de dados e temos aqui uma tabela pequena, uma tabela resumo. Aqui na base de dados nós temos várias linhas. Então, veja só aqui. Essa base de dados tem aqui 5 colunas que eu já mencionei aqui. Nome,
número de celular, cargo, nível acadêmico e aqui departamento. Então, aqui, por exemplo, eu estou à procura do cargo, que é a coluna 3. Eu estou à procura do cargo do colaborador verde. Então, como é que a função VLOOKUP funciona? Ela funciona da seguinte maneira. Eu quero aqui saber qual é o cargo do colaborador verde. Então, ele chega nessa primeira linha aqui. Pergunta: verde é igual a azul? Não. Então, ele desce na vertical. É por isso que é vertical lookup. Ele analisa aqui na segunda linha. Verde é igual a verde? Sim. Então, a função VLOOKUP para. Depois me pergunta: quer que eu retorne qual informação? Eu quero informação na terceira coluna. Então, ele faz o seguinte: 2, 3. Essa informação aqui, ela é retornada para esta célula. Então, é assim como a função VLOOKUP, ela funciona. Ela faz uma procura na vertical. Então, voltando aqui para a nossa planilha, eu quero saber aqui qual é ou quais são as disciplinas da Fátima. A Fátima está onde? Está nessa base de dados. Cadê a Fátima? A Fátima está aqui e ela faz matemática. Então, eu quero que o Excel ele chegue aqui, pegue essa matemática e venha colar aqui, ok? De tal maneira que quando eu pegar nessa fórmula e arrastar para baixo, ele consiga fazer aqui o preenchimento para as demais células, ok? Essa é a proposta. Então, como é que eu faço isso? Simples, vou colocar aqui igual VLOOKUP. Lembrando que quem usa a versão em português tem que ser função PROC-V, mas o funcionamento vai ser o mesmo. Então, aqui onde vem lookup value, é essa Fátima que eu estou a procurar aqui. Depois, veja só, vou ampliar aqui para você enxergar melhor. Para mim, aqui é vírgula, para si pode ser ponto e vírgula. Vou colocar aqui vírgula. Veja só, ele pulou aqui para o table array. Aqui no table array, é só chegar aqui, é, clicar aqui nessa primeira coluna, vou segurar o mouse e vou arrastar até a outra coluna C. Veja só, base de dados, que é o nome da planilha, depois aqui A, dois pontos C. Fazer o quê? Que ele vai procurar o nome Fátima lá nessa base de dados, desde a coluna A até a coluna C, ok? Depois aqui, vírgula. Column index number é o número da coluna que eu quero retornar. Vamos lá recapitular. Essa primeira coluna aqui, o VLOOKUP considera como coluna 1. Esta aqui como coluna 2 e essa aqui como coluna 3. Então, se eu quero saber quais são as disciplinas da Fátima, então eu tenho que indicar a coluna 3, porque é cá onde está a disciplina. Tão simples quanto isso. Então, aqui onde vem column index number, eu vou colocar 3, depois vírgula. Então, aqui eu vou colocar 0, quase sempre aqui é 0. 99% dos casos sempre é 0. E vou dar Enter. Então, o Excel, ele já fez o que aqui para mim? Já percebeu aqui, Fátima faz matemática e aqui está o resultado. Agora é só pegar e arrastar para os demais casos. Veja só. Antônio Maria aqui. Antônio Maria, cadê Antônio Maria? Antônio Maria, aqui está matemática e física. E aqui está o resultado de matemática e física. Mais uma vez, se você estiver a usar o Excel estará e você aí perder muito tempo no local de trabalho, uma coisa está errada. Excel é uma ferramenta de automação que te permite economizar várias horas de trabalho. Ok? Seguindo aqui. Agora, aqui há um ponto. Veja só. Aqui eu preparei várias validações, de modo que você possa aqui selecionar vários nomes. Agora, essa planilha aqui nós vamos preparar, por exemplo, para um colega nosso que não domina Excel. Você é um especialista em Excel, então você preparou aqui este modelo, este mapa, para que um colega abaixo de si na hierarquia faça o preenchimento. Só que ele não domina o Excel. Então, você como já sabe disso, você já preparou esse mapa e quer com que ele faça lá o devido preenchimento. Então, você já prepara todos os campos só para ele chegar e preencher o nome. Então, quando você faz o seguinte, arrasta aqui para que ele possa assumir para os outros nomes,
Surge aqui, infelizmente, essa mensagem de erro. Este NA aqui não aplicável. Por quê? Porque aqui não tem nenhum nome. Mas, deixa eu só aqui mudar uma coisa. Aqui, se eu escolher um certo nome, ele vai assumir. Mas enquanto tiver vazio aqui, vem não aplicável. Então, como é que nós fazemos aqui no Excel para tratar esses erros? Ok? Como é que nós tratamos erro aqui no Excel? É isso que eu vou te mostrar agora. Se eu quiser aqui tratar esse erro, vou ter que usar uma função que em inglês é if error ou em português é se error. Essa função aqui possui dois argumentos. Como é que essa função funciona? Então, ainda aqui, eu vou colocar assim, if error, ok? If error. Então, todo esse VLOOKUP que eu montei está nesse primeiro argumento. Então, aqui no finalzinho, vou colocar vírgula. Veja só, o foco está no valor. Quando eu chego aqui no finalzinho, coloco vírgula. Veja só o que mudou aqui. Value if error. Então, é aqui onde vou colocar a minha mensagem, que sempre deve estar entre aspas. Posso pôr assim, por exemplo. É, selecione, selecione um nome, por exemplo. Não vai ficar assim, mas é só para a gente se situar. Veja só, aqui como tem um nome selecionado, trouxe matemática. Mas quando eu arrastar para baixo, veja só, no lugar de ele mostrar aquela mensagem de erro não aplicável, agora trouxe um erro mais amigável. Aliás, trouxe uma mensagem amigável, que é selecione um nome. E agora está bem mais elegante. Essa função aqui, if error ou se error, é familiar ou é novidade para os senhores? Vamos lá. Essa função if error ou se error que nós damos para poder tratar dados aqui no Excel é familiar ou é novidade para os senhores? Senhores, nós temos de interagir, né? Para a aula ser mais dinâmica. Para ser mais dinâmica. Gervásio é novidade para mim. Ok. Samsung, para mim, é novidade. Boa. Agora vamos lá. Nós não vamos aqui fazer o seguinte. Nós não vamos aqui deixar essa informação como está. Nós queremos o seguinte: se nessa célula aqui, aliás, se nessa célula aqui estiver vazio, queremos que aqui também fique vazio. E para a gente falar para o que nós queremos célula vazia, nós só temos que abrir e fechar aspas. Abrir e fechar aspas para o Excel significa vazio. Então, aqui onde eu escrevi, selecione um nome, só tenho que apagar, deixar assim mesmo, como está, abrir e fechar aspas. Ao dar Enter aqui, depois pegar e arrastar, veja só, veja só, veja só. Fica vazio, fica vazio. No entanto, quando você chega aqui e escolhe um certo nome, ele vai aqui preencher, ainda vai parecer magia. Vai parecer magia. Quando você domina o Excel, quando você faz um certo trabalho, parece magia. Mas você, como domina essa ferramenta, você sabe quais são os princípios por detrás. Esse é o grande benefício de dizer dominar o Excel. Você facilmente se destaca no local de trabalho. Chegou aqui, por exemplo, vamos supor que a Rosa pagou mensalidade. Clico na Rosa aqui e consigo ver aqui as disciplinas que está a fazer. Vamos lá. Seguindo com a nossa aula. Eu disse que a mensalidade era 500 meticais. Tudo bem. Aqui, como é uma disciplina, então o valor é 500 meticais, aqui também 500 meticais, aqui 1000 meticais, assim por diante. Mas a minha base tem cerca de 70 nomes ou 90 nomes. Eu não quero fazer esse trabalho manualmente.
Eu quero com que o Excel ele analise para mim aqui quantas disciplinas eu tenho e em função disso me diga aqui o valor que o aluno tem que pagar. De tal maneira que só de chegar aqui e selecionar um certo nome, eu quero que me traga aqui as disciplinas e aqui o valor a pagar. O Excel tem que trabalhar para mim, não sou eu que devo trabalhar para o Excel. Então, como é que eu faço? Como é que eu mando o Excel calcular esse valor para mim? Ok? É isso que eu vou te mostrar agora. Tudo bem. Agora, antes, qual é a lógica para o Excel saber se a pessoa paga 1.000 ou se a pessoa paga 500 ou se a pessoa paga 1.000 meticais? Vai ser aqui o número de disciplinas que a gente consegue enxergar aqui pelo número de caracteres. Como é uma letra, quer dizer que é uma disciplina. São duas letras, são duas disciplinas. Então, aqui temos que procurar uma função do Excel que vai analisar aqui o número de caracteres e vai nos dê o número de letras correspondentes. Para ser mais fácil, deixa ela só ver aqui no chat. Ah, aqui está o Geraldo. Vamos lá. Está o Geraldo, está o Gervásio, que são os alunos que eu consigo extrair aqui os nomes. Geraldo e Gervásio. Coincidência. Vamos lá. É, então, tem aqui Geraldo e Gervásio. Posso aqui aproveitar só para diferenciar, né, embora esses nomes. Posso aqui pegar o apelo do Geraldo, que é o COF. Então, veja só aqui. Eu quero que o Excel, ele conta aqui quantas letras existem aqui dentro deste nome. Então, a função que vai me permitir fazer isso vai ser a função len. Até vou pôr aqui em cima primeiro. Vai ser a função len, ou em português, num ponto caractere. Esse len aqui esse len aqui vem do inglês, que é o length, length, que é comprimento. Eles só abreviaram ali. Então, se eu chego aqui e coloco assim, igual Lene, depois aponto no Geraldo, ele vai me dizer que o Geraldo possui 7 letras. Se eu pegar e arrastar para baixo, vai me dizer que o Geraldo. Peraí, Gervásio, não. Aqui tem que ser Gervásio. O Gervásio possui 8 caracteres e o cofre aqui possui 4 caracteres. Então, essa função aqui que vai nos permitir saber aqui o número de disciplinas e, em função disso, calculamos aqui o valor que o aluno tem que pagar. Então, eu vou chegar aqui, veja só, vou chegar aqui e colocar assim, igual Lene, ok? Igual Lene. E vou aqui apontar na disciplina. Ao fechar a parede, vou dizer que aqui eu tenho um caractere. E ao arrastar para baixo, veja só, ele vai me dizer que tenho duas disciplinas. Então, já está o meu desafio. Então, eu vou aqui pegar o len e multiplicar com o 500. Então, ao pegar aqui e arrastar, veja só, fica assim. Fica assim. Eu posso clicar aqui 2 vezes. Então, se eu chego aqui e escolho, cadê, por exemplo, a Júlia aqui, ele já mostra as disciplinas e já mostra aqui o valor pago. Se eu chego aqui e escolho, por exemplo, cadê, a Neuza, ele mostra as disciplinas e mostra aqui o valor pago. Então, a planilha fica 100% automática. Escolhi o nome e ele sozinho já vai fazer aqui o preenchimento para mim. O preenchimento para mim. Ok? Então, essa foi a solução que eu desenvolvi para que me permitiu reduzir aliás, que me permitiu reduzir 2 dias de trabalho duro para apenas 30 minutos. Para apenas 30 minutos. Usando recursos, usando aqui funções nativas do Excel. Mais uma vez, se você utiliza o Excel e perde tempo fazendo trabalho manual, acredite, uma coisa está errada. Existe uma maneira melhor de poder otimizar o seu trabalho. O seu trabalho. Então, senhoras e senhores, essa foi a proposta para hoje. Essa foi a proposta para hoje. Antes de eu parar a minha partilha aqui, perguntar o seguinte. eh,
Algum ponto não ficou claro para eu poder pisar aqui? Algum ponto não ficou claro para eu poder pisar aqui? Pelo silêncio, tudo está claro. Como disse antes, a aula está sendo gravada, então vamos poder é, consultar a mesma depois para poder aqui é, aprimorar algum conceito que pode ter escapado, ok? Gervásio deu para entender o básico, esperamos a planilha do vídeo. Será disponibilizada a princípio até amanhã. A princípio, até amanhã. Então, como dizia para os senhores, essa foi a proposta do desafio que eu trouxe para os senhores, em que a partir dessa base de dados aqui, com o nome e as disciplinas, eu aqui tenho a possibilidade de chegar aqui e escolher um certo nome. O Excel já preenche aqui para minhas disciplinas e aqui já preenche o valor pago. E aqui, qual é o incrível? Qual é o chunk? É que essa planilha, deixa ela só ocultar essas informações. Então, veja só, essa planilha aqui vai ser, por exemplo, planilha de julho. Julho, 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 julho. Yes, assim, julho. Então, para o mês seguinte, eu não sofria mais, né? Eu não sofria mais. Eu chegava aqui e duplicava a planilha, move ou copy, duplicava a planilha. Posso pedir para mover até o fim. Aqui está. Aqui era só mudar para agosto, para agosto. E depois eu só tinha que limpar esses nomes todos aqui. Só esses nomes. Então, no mês seguinte, quando o pessoal vinha pagar, Mateus pagou tanto. Depois chegava outra pessoa, Ângela, pagou tanto. Depois chegava aqui, fulano de tal, pagou tanto. Então, assim, eu consegui, eu reutilizava a minha planilha. Então, mês após mês, usava a minha planilha. Só mudava aqui a descrição do mês. Apenas isso. Apenas isso. Então, mais uma vez, senhoras e senhores, esse aqui é o poder do Excel. Quando você domina essa ferramenta, você passa a ter o maior proveito dela. Como eu falar com o Geraldo, que foi o primeiro a entrar aqui, o Excel vai muito além de apenas somar e fazer tabela. De somar e fazer tabela. O Excel te permite, deixa eu só ver se eu encontro aqui. Yes. O Excel te permite se destacar, te permite se destacar no local de trabalho. Ir muito além de somar e fazer tabela. Conseguem ver a minha tela? Conseguem ver a minha tela? Samsung, sim, boa. Gervásio, sim. Então, o Excel vai muito além de somar. Ao dominar essa ferramenta, o seu poder de entrega de resultados de relatórios muda da noite para o dia. Então, já indo para o fim da nossa aula, qual é o seu feedback sobre esses recursos que aqui foram apresentados? Qual é o feedback sobre essa aula, sobre esses recursos que aqui eu te apresentei?
Estou a ver aqui Samsung, foi muito produtivo. E para os demais, antes de nós encerrarmos, só temos mais 4 minutos. Ok, sem respostas. Então, senhoras e senhores, foi bom estar aqui convosco e parabenizá-los. E parabenizá-los por estarem aqui. Hoje é quinta-feira, 20h57. Estamos aqui a aprender sobre Excel. Então, de parabéns. Isso mostra que os senhores estão comprometidos em crescer, estão comprometidos em fazer diferença no local de trabalho. Então, para que possam aprofundar esses conceitos que eu apresentei aqui, eu vou disponibilizar amanhã, tanto o ficheiro que eu utilizei aqui, como também a aula para poder fazer assim o acompanhamento no passo a passo. Porque aqui, com pouco tempo que eu tenho, não consigo ir no detalhe, mas lá vão poder parar o vídeo, ver o vídeo assim com mais devagar. Ok? Então, senhoras e senhores, tchau, tchau e até na próxima semana. Geraldo, obrigado pelo seu tempo. Boa. É meu dever servir. É meu dever servir. Então, vamos parar por aqui e para a semana, até mais.